Muito boa noite, amados irmãos, amigos. Nós agradecemos a oportunidade de novamente estar com vocês, de poder compartilhar a palavra do nosso Deus e termos esse momento de comunhão, esse momento em que a palavra de Deus nos une, nos faz aprender mais da vontade do Senhor e nos convoca de uma certa forma a oração, a intercessão de uns pelos outros, e agradecemos pela amada igreja que tem acompanhado, que tem compartilhado, que tem sido edificada por esse meio. Agradecemos os irmãos pela oração, por estarmos, apesar de separados em corpos, mas unidos em espírito e também súplica e oração a favor dos nossos irmãos e em favor de cada um de nós. Agradecemos a presença de todos os irmãos que já estão conosco para a nossa live. Hoje queremos continuar aprendendo sobre o estudo da carta de 1 Pedro. Tem todo um contexto importante para as nossas vidas. O contexto é de sofrimento, mas também de glória, que Pedro quer incentivar aos irmãos e mostrar para eles que, apesar das dores e dos sofrimentos que venhamos a passar aqui, foi o caso da igreja primitiva, nós não podemos esquecer da glória que o Senhor já nos mostrou em parte nas Escrituras, e essa glória perfeita, completa, que já está prometida na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco e que já entraram aqui na live. Deixa eu ver quantos irmãos já estão por aqui. Quero agradecer e dar uma boa noite a todos. Irmã Vânia Batista, sua família, né? Agradecemos a Deus por todos eles. O irmão Edilson Rodrigues, Ieda Mendonça, acho é Edson, né? Ou é Edilson? Tá, Edilson. E a irmã Ieda, a irmã Margarete, a irmã Socorro Freitas, também a Milene, Luiz Carneiro, a irmã Edemir, a irmã Cristina, a irmã Diana e também José Hilton e Maria Zilda. Deixa eu ver quantos já fizeram aqui o seu comentário, dando boa noite, né? Alguns irmãos dando boa noite aqui. Irmã Zilda falando que o seu Manuel também está dando boa noite a todos. E nós agradecemos sim pela participação de cada um de vocês. Tem os outros irmãos que não fizeram comentário diretamente, ou já passou aqui, mas que já estão conosco, o irmão Luiz Carneiro, também a Milene, que acabou de entrar, né? O Elivelto Lopes, e também aqui do outro lado são os mesmos. Mas agradecemos, irmãos, por sua presença, por este momento que nós compartilhamos a palavra de Deus. Aqui, irmão Edson Rodrigues. Irmãos, peço oração pela irmã Josenísia, esposa do pastor Emílio. Ela deu entrada na UTI, creio que no Santa Juliana. Então, os irmãos foram informados já aqui pela nossa rede social também, a nossa rede interna. Mas só reforçando, pedindo que a igreja continue orando pela irmã Josenísia. Ela agora está na UTI. Vamos estar orando por ela, continuar a nossa oração. Pedir a Deus que esteja abençoando a restauração da sua saúde, assim dando tranquilidade, dando sabedoria a toda a sua família. Nesse momento, com certeza, é difícil para todos nós, mas confiamos no nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Também uma boa noite ao nosso irmão André Moisés, outros irmãos que já estão conosco, só aguardando aqui o começo da mensagem, pedindo a Deus que esteja nos abençoando mais uma vez naquilo que Ele tem colocado no nosso coração para estar edificando a igreja, e sempre pedindo o apoio dos irmãos que compartilhem essas mensagens, que estejam edificando outras pessoas, já que a gente não pode sair para levar o Evangelho
temos este meio de, com simples toque, poder compartilhar, poder também mostrar para os nossos parentes, nossos amigos que fazem parte do nosso grupo, a palavra de Deus. Creio que estamos tendo uma grande oportunidade de levar a palavra de Deus em lugares impensáveis, né? Que para nós seria impossível fazer, mas Deus tem feito. Então, nós somos usados por isso, que essa rede social, que esses meios que Deus tem nos dado, seja utilizado para a proclamação do Evangelho. Ainda temos o irmão Aquiles aqui dando boa noite. Irmão Aquiles, que bom. Temos também a Zilda Silva, né? Que também está conosco. O irmão Ayrton Gaspar, conosco também. Nós agradecemos muito a todos. Nós vamos ouvir um louvor que é conhecido da igreja e que tem tudo a ver também com a nossa oração, tem tudo a ver com o momento que nós estamos enfrentando, né? Nós estamos enfrentando aí algumas lutas e algumas dificuldades, sim, precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Essas são as promessas de fato que podem nos firmar.
Quero só agradecer os que entraram no decorrer da música, já são vários conosco. Então, aqui lembrando o nome de alguns, o irmão João Mariano, também a irmã Semilene, o Rafael Fernandes, a irmã Juraci Gomes, Isabel Paiva, Cristiele, também conosco, todos os irmãos que compartilham desse momento de aprendizado, esse momento de adoração também do nosso Deus. Tem o Benedito Valentim, tem também a Semilene, né? Tem o Neto Pontes, que também está conosco, e outros que fizeram aqui só deram o seu legal, né? Seu like, como diz no inglês. Também os irmãos que sempre acompanham, a Lucélia Monteiro, junto com o irmão Marcos ali, a sua família. E também, como disse no início, a irmã Vânia, o Nonato e também a Daniele. Nós vamos abrir nossas Bíblias novamente lá em Pedro, né? Já deixe sempre aí aberto em Pedro. No capítulo 1, nós vamos continuar o estudo desta carta, primeira carta de Pedro, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 até o versículo 17, que nos diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós queremos agradecer a Tua palavra, que ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos mostra a Tua vontade, Senhor, nos ajuda a aprender cada vez mais aquilo que glorifica o Teu nome, e pedimos que não só nos ensine, mas que possamos também praticá-la, Senhor, possamos Te agradar assim obedecendo essa palavra. Seja conosco nesta noite mais uma vez, para que esta palavra que chega aos nossos corações possa ser retida, Senhor, através do conhecimento e aplicada em nossas práticas. Te pedimos por Tua igreja, te pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, que esta palavra germine no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. O estudo de Pedro tem como objetivo, como falei para os irmãos, mostrar que Pedro está incentivando os irmãos que fogem da diáspora ou da dispensação de um conflito, de uma perseguição que eles estavam enfrentando no primeiro século por Nero. E aqui Pedro, vendo os irmãos sofrendo perseguições, perdendo seus bens, perdendo às vezes até a própria vida, ele vai consolar a igreja, ele vai trazer para a igreja uma forma de consolo, mostrando que a palavra de Deus nos promete muito mais do que esta vida, muito mais do que para os nossos dias. E ele então começa a nos mostrar de fato que apesar do sofrimento, que a gente vai chegar lá no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: não estranhe o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar-vos. Ele nos mostra que apesar disso, do sofrimento, nós temos uma glória eterna, uma glória que foi proposta. Como ouvimos aqui, uma promessa, e nessa promessa nós podemos estar firmes. Então Pedro começa logo nos primeiros versículos deste capítulo, nos mostrando a segurança da salvação, nos dando tranquilidade nesta salvação, nos mostrando que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos, que nós estamos seguros pela escolha, pela decisão e pela salvação em Cristo Jesus. Ele continua então mostrando que esta salvação, tanto os profetas e os anjos
desejam conhecer e saber da transformação que ela opera em nós, dos versículos 11 e 12. Os anjos principalmente querem conhecer esse poder ou entender qual é esse poder de transformar a vida de um pecador em um redimido, em um salvo. Isso para eles não é possível, já que eles são criaturas redimidas, ou seja, criaturas elevadas, não caídas. E para os caídos não tem mais arrependimento. E então ele continua a nos mostrar que esta salvação, ela traz transformação, ela traz mudança em nossas vidas nos versículos que nós acabamos de ler. Aqui ele apresenta que esta transformação operada em nós por meio da salvação, ela deve ser apresentada, ela deve ser vista. E é isso que nós queremos mostrar, que o nosso propósito é mostrar que a salvação transforma o entendimento dos filhos de Deus. Como é possível esse entendimento ou ser visto esse entendimento em nossas vidas? Vejamos alguns pontos importantes no que Pedro nos diz. Alguns pontos que se destacam. Como esta salvação transforma o entendimento dos filhos de Deus e como isso pode ser visto em nossas vidas. Ele então começa a nos mostrar que a salvação nos dá entendimento para esperarmos primeiramente, inteiramente na graça do Senhor. É o que ele começa a dizer do versículo 13. Ele diz, por isso está ligado aos versículos anteriores, por conhecer a salvação, por saber que a salvação é uma graça dada ou divina, entender que ela está segura ou que ela de fato foi reservada para os filhos de Deus, por conhecer isso. Então ele continua dizendo, ou melhor, nos mostrando aqui, que devemos esperar inteiramente nessa graça, que essa graça é que nos sustenta. Então, por isso, conhecendo estas coisas, ele diz para esperarmos inteiramente na graça. E esperar na graça aqui não é apenas algo que a gente tem que ficar sentado ou que a gente pode ficar de braços cruzados e pronto. Não é essa a ideia. A ideia de que está esperando na graça com entendimento cingido. Né? Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, quer esperar inteiramente na graça com entendimento cingido. Cingir era uma ideia conhecida nos tempos bíblicos de o homem, devido a vestir aquelas túnicas ou aqueles vestidos um pouco compridos, né, ali na altura do joelho, tinha que amarrar o vestido, a túnica, um pouco mais alto, para estar pronto para o trabalho, para estar pronto para se abaixar e pronto para correr caso fosse necessário no aparecimento de uma fera. Então, estar cingido aqui é alguém que está pronto, está alerta, está preparado. Mas quando Pedro diz cingir a vossa mente, ele está dizendo cingir a mente como está preparado de maneira a pensar no que nos sustenta, ou qual é essa graça que nos foi dada. Então Pedro está dizendo que estejamos preparados com a mente prontas, com a mente preparada, com a mente alerta, com a mente atenta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia é de esperar inteiramente nessa graça. E não espere muito deste mundo, ou não coloque a sua esperança neste mundo. Não deixe que o mundo seja o meio de solucionar os seus desejos, os seus pensamentos, o seu propósito, porque tudo no mundo, como diz João, passa. Tudo que está no mundo, a hora termina. E até o próprio mundo terá o seu fim. Então espere inteiramente na graça. A mente cingida, a mente preparada, ela não põe a sua esperança ou a sua confiança em qualquer coisa deste mundo. Porque quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, aí vem uma situação que nós estamos vivendo.
às vezes ela é pessoal, às vezes ela é familiar e às vezes ela é mundial. Então, esperar nas coisas deste mundo aqui é como estar desesperado de uma hora para outra. Mas quando nós esperamos inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos nos arrepender. Esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui é estar vigilante para a vinda dele. Esperar inteiramente na graça é esperar fazendo alguma coisa que a graça nos propôs, através dos dons. E a Bíblia nos revela isso, que é algo que o Senhor Jesus pede. Ele até nos ensina que devemos fazer, baseado em Lucas, no capítulo 12, versículo 35 até o versículo 40. A Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer de fato para que estejamos esperando na graça, inteiramente na graça, mas sendo útil ou sendo ativo ou obedecendo a palavra de Deus, quando ela nos diz assim, Lucas 12, a partir do verso 35. Cingido esteja o vosso coração, o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-o, servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília. Bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem. Então, claro que o texto está mostrando a ideia de vigilância, de estar atento, esperando a graça do Senhor ser revelada completamente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui o texto também nos revela quando Jesus vai voltar, ou quando Jesus voltará para buscar a igreja. Por isso precisamos de vigilância. Qual é a hora que ele vai voltar? A hora em que a gente não cuidar, ou que não estiver atento. A hora que muita gente estará, talvez, colocando a esperança no mundo, esperando que o mundo melhore, esperando que a sua vida melhore neste mundo. E pode ser que aconteça isso pontualmente, especificamente. Mas, biblicamente, a tendência é piorar mundialmente falando. A coisa é piorar cada vez mais, porque nós estamos vivendo nos tempos que o homem é egoísta, é amante de si mesmo, é avarento, é jactancioso. Isso tem aumentado cada vez mais. Isso agora prova pela internet, pelos meios de comunicação mais fáceis, a gente consegue ver com muita facilidade. Até no meio de uma situação dessa, nós percebemos quantas pessoas se aproveitam da situação. Não é só os políticos que estão desviando e roubando dinheiro que vem para o tratamento, mas algumas pessoas se beneficiando do auxílio que não precisam. Algumas pessoas pegando doações que não necessitam. Algumas pessoas que estão vendo só a si próprio, aproveitando esse momento de pandemia, em vez de ajudar os outros, tirando proveito da situação. É isso que nós estamos vendo. Então, ao olhar ao nosso redor, ao ver o que está acontecendo, nós podemos ter a certeza de que não dá para esperar muito desse mundo. E é isso que a Bíblia nos mostra quando nós entendemos as Escrituras com mais perfeição. Nós entendemos que não dá para esperar. O nosso entendimento se abre e temos que esperar somente na graça do Senhor Jesus. É isso que Pedro está dizendo.
se nós pudéssemos comparar isso aos tempos que Pedro está alertando ali aos irmãos da igreja primitiva, é como se ele dissesse, olha, a situação não vai estar boa, mas confie que nós temos uma graça eterna, que nós temos a salvação eterna. Ponha a sua esperança somente na graça do Senhor Jesus. Espere com a mente cingida, com o entendimento atento. E esperar também, como ele diz aqui, sóbrios, né? Ele diz claramente que nós devemos esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo, com entendimento e ser sóbrio, né? Sede sóbrio. Então, a ideia de sóbrio aqui é alguém que está lúcido, ou o contrário de embriagado, né? Alguém que não se deixou embriagar pelas coisas deste mundo, alguém que está realmente lúcido do que está acontecendo, alguém que está percebendo o que está à nossa volta, alguém que de fato conhece que o mundo jaz nas trevas. Então, percebendo alguém que está inteiramente sóbrio, percebe exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Então, a salvação em Cristo Jesus nos dá entendimento para esperar inteiramente na graça, com a mente cingida ou preparada e sóbria, observando atentamente o que está acontecendo. Será que o mundo não está nos fazendo dormir em alguns pontos? Será que não é isso que está acontecendo com muitos de nós? Será que nós não estamos sendo enganados pelas trevas que o mundo oferece, tentando encobrir muitas coisas erradas com um benefício que às vezes é para nós, é um benefício próprio? Será que nós estamos realmente sóbrios? Isso depende muito do desenvolvimento da nossa salvação. Estamos sóbrios e esperando inteiramente pela graça de Jesus? Não esqueça que a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, ele anda em derredor, tentando nos tragar, tentando nos devorar, e a ideia, claro, é de nos fazer parar, de nos destruir. Então, esteja preparado com a sua mente para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que está ao nosso redor, para que você espere, coloque a sua esperança, o seu coração inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos destacar no texto é que a salvação nos dá entendimento para sermos filhos obedientes. E Pedro vai destacar isso, voltando para o texto principal, a partir do versículo 14, quando ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, né? Ou na vossa ignorância. Não vos amoldeis. Então, aqui o entendimento que a salvação nos traz é que o filho da obediência, eu acho interessante, o filho da obediência, aquele que vive para satisfazer ao seu Deus, ao seu Pai, o filho da obediência não se amolda ao mundo, não pega a forma do mundo. Ou por sua obediência, ele não se deixa levar pelo mundo, ele não se deixa levar pelo sistema, ele é contra o sistema do mundo, ele não se deixa moldar-se pelo sistema. Ele sabe que esses sistemas são paixões do passado. Ele sabe que esse sistema é apaixonante e é apaixonante principalmente para os ignorantes, que nós conhecemos do passado, como o próprio apóstolo diz aqui, as paixões que tinhas no passado ou anteriormente. Paixões que já fizeram parte da vida de alguns de nós, mas sabemos que são paixões, elas são temporárias, ou são paixões de pessoas que estão andando na vaidade. Pessoas que deixam ser levadas por coisas vazias, que podem satisfazer por pouco tempo, mas logo depois não tem nenhum sentido. Os filhos da obediência são inteligentes para perceber que essas vaidades não são de Deus.
E as Escrituras também nos mostram isso em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Veja como ela descreve essas paixões que aparecem em nossas vidas, que um filho obediente, filho de Deus aqui, o filho que pratica a palavra de Deus, abandona. Olha como a Bíblia diz, Efésios 4, 17 até o 20. Isto, portanto, digo-nos e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou aqueles que não eram judeus. Nosso tempo aqui seria aqueles que não são crentes. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Então, se nós aprendemos de fato de Jesus, não podemos mais nos amoldar às paixões antigas. Não podemos mais seguir esse mesmo molde, essa mesma forma. Deixando de lado. Filho obediente tem a inteligência para saber que isso são vaidades de pensamentos, vaidades que não trazem benefício algum futuramente. Pode ser apenas temporário. Então, o filho da obediência não se amolda ao mundo. E o filho da obediência, ele vive em santidade. Diz no versículo 15, pelo contrário, ou seja, contrário daquele que se apaixona pelas vaidades, ele deve ser segundo aquele que nos chamou. E ele diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o filho da obediência tem que viver a santidade. Não é perfeição, mas ele tem que se amoldar àquilo que é santo, ele tem que seguir o padrão de santidade de Deus. E veja que o texto nos diz, em Pedro aqui, que nós devemos nos tornar santos. E ele diz, vós mesmos, né? Ele diz, tornai-vos vós mesmos santos. Aqui a ideia é de que cabe a nós. A ideia de santidade é de separação daquilo que é pecaminoso. Então, é algo que cabe a eu e você praticar. Então, essa é a santificação progressiva que a gente chama teologicamente falando. Tem a santificação posicional em Cristo. Em Cristo nós somos santos. Mas na nossa vida nós temos que nos santificar também. Isso quer dizer nos afastar daquilo que não é agradável ao Senhor. E é isso que ele diz. Tornai-vos santos vós mesmos. E aqui não é uma ideia de santidade baseada no que o pastor diz, no que o irmão quer, no que alguns determinam para ser. Não é segundo a vontade individual de qualquer pessoa, mas é segundo aquele que nos chamou. Quem foi que te chamou? A quem você serve? Quem é o seu líder? Eu estou falando líder espiritual. Quem é o seu líder perfeito? É Cristo. É esse que nós temos que seguir. Pode ter certeza que se você estiver seguindo a Cristo, da forma que ele nos ensinou, e seu pastor estiver seguindo a Cristo, ele vai ficar feliz, porque você está imitando de fato aquele que é perfeito. Então ele está dizendo, segundo o que nos chamou, e ele não só mostra qual é o padrão de santidade que nós devemos seguir, mas também a extensão, ou até onde. E ele diz assim,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Qual é a extensão aqui? Em alguns procedimentos, em todo o vosso procedimento. Então não dá para ser santo em umas coisas e em outras não. E aí os procedimentos que eu falei foram alguns desses que nós estamos vendo, né? Como é que você pode ser santo na igreja na hora de cantar, na hora de adorar a Deus, na hora de tocar, na hora de fazer as obras do templo, mas lá no mundo está tirando proveito? Como é que pode isso? Isso é padrão de santidade? Jesus faria isso? Como é que pode algumas pessoas se aproveitar do ambiente tão difícil que nós estamos vivendo e se beneficiar de algo que não precisam? Isso não é um procedimento santo. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Não podemos ser santos apenas nos cultos da igreja e fora da igreja fazer o que acho que a gente bem entende, ou que traz benefício para nós, sendo isso ilegal, isso injusto. Podemos ser santos só nas ofertas e esquecermos de sermos santos também no nosso procedimento fora da igreja. Podemos ser santos no corpo sem cobrir o corpo adequadamente. Podemos ser santos. Jesus faria isso, Jesus fez isso. Ele deu esse exemplo para nós. Jesus diz: se você quer se identificar comigo, se você quer parecer comigo, então seja santo, porque eu sou santo. E Jesus, ele não nos cobra isso só da posição divina, porque ele também era humano, ele veio e ele deu exemplo para nós do que é santidade. No seu corpo, na humanidade, ele deu exemplo para nós de santidade. Então ele disse: se vocês se dizem cristãos, se vocês se dizem crentes, se vocês estão dizendo que realmente são santos e quem está em mim é santo, proceda com santidade em todo o seu proceder. Então não podemos, claro, alcançar a perfeita santidade de Cristo. A perfeita santidade de Cristo para nós que ainda estamos nesse corpo é impossível, mas isso não deve ser pretexto para dizer: não vou então tentar. A nossa motivação deve ser: eu quero parecer com Cristo. Por mais que eu não consiga alcançar o seu perfeito padrão de santidade. O Senhor Jesus não está pedindo para a gente ser perfeito. Ele está pedindo para a gente ser separado, ser santo, assim como ele procedeu e deu o exemplo para nós. Devemos nos esforçar para isso. O filho da obediência, ele é santo, separado. E ele encerra então nesse versículo 17, mostrando também que o filho da obediência conhece o seu pai. E ele coloca dessa seguinte forma no versículo 17: ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O filho obediente conhece o pai. E o filho que conhece o pai sabe que o pai vai julgar sem partidarismo. É isso que Pedro está dizendo. Se vocês querem se identificar com Cristo, querem se identificar com Deus, saiba que ele, na hora de julgar, ele não julgará com partidarismo. Não tem balança enganosa. Então, se nós invocamos a ele como pai, que não faz acepção de pessoas, é bom a gente temer. Porque se nós que somos filhos temos que ter um maior exemplo, né? Devemos dar um maior exemplo, imagine o nosso julgamento. A ideia, claro, não é de condenação, mas saber que nós vamos prestar contas diante de Deus. Que nós vamos mostrar diante de Deus aquilo que fizemos, ou vamos dar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer.
Se nós conhecemos o nosso Pai e sabe que Ele é justo, devemos andar ainda mais com temor e tremor. O filho obediente que sabe que o Pai gosta de justiça, que pratica a justiça e que é justo, então deve temer. Aí a ideia de respeito. Sabe que o Pai não é deste mundo e que a forma que nós vamos nos apresentar a Ele, claro, espiritualmente falando, nos deve praticar já desde agora um santo procedimento. Começar a imitar aquilo que nós vamos praticar na eternidade e andar em santo temor. Santo temor. Não do que os outros vão dizer, não do que eles vão pensar a respeito de nós, mas do que Deus está vendo e do que Deus vai cobrar de nós quando estivermos diante do Pai que julga não só os nossos atos, mas principalmente o que está no nosso coração, a motivação dos nossos atos. Uma vez que nós invocamos a Deus como Pai, que espécie de filhos temos sido? Que espécie de crentes temos demonstrado? Qual é o tipo do nosso comportamento? Ou como temos nos portado neste mundo? Será que temos nos identificado com o Pai? Temos nos identificado com Cristo? Temos mostrado de fato que a salvação, ela transformou o nosso entendimento, que o nosso entendimento agora não é apenas humano e finito, mas eterno, porque temos a mente de Cristo? Será que é isso que tem aparecido em nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso procedimento, como diz Pedro? É assim que ele nos chama para vivermos com santidade, como Jesus deixou o exemplo. Que a salvação possa de fato estar mudando o nosso entendimento a cada dia. Que possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça. Nós vamos continuar ainda na quinta-feira nesse estudo, ver o restante desse texto, quanto é importante a gente conhecer melhor a salvação para viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus nos ajude a sermos, de fato, imitadores de Cristo, mesmo na adversidade. Não usar a adversidade como pretexto para nos afastarmos daquele que nos libertou da escravidão, das trevas para a luz. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a viver com um entendimento sóbrio, um entendimento de fato, esperando inteiramente na graça de Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é verdadeiro e poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nos ajuda, Pai, a cada dia a olharmos com mais atenção nas coisas eternas, pois sabemos que as temporais estão passando. Que os nossos olhos estejam fitos, atentos na Tua vinda. E que possamos, ó Deus, estar prontos e preparados e sejamos encontrados, Senhor, de fato fazendo aquilo que o Senhor nos capacitou pelos dons concedidos pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que te oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Mais uma vez, louvamos a Deus pela oportunidade, a presença de todos que estiveram conosco, como eu já pedi anteriormente. A gente vai continuar orando, né, pela irmã Josenísia, pelos irmãos que precisam do nosso auxílio, não só em oração, mas também naquilo que tiver ao nosso alcance. Peço que os irmãos compartilhem os seus pedidos aí no nosso grupo, estejam colocando pessoais no grupo da igreja, ou se você quer compartilhar com todos, que também
compartilha aqui no nosso Facebook. Mais uma vez agradeço aos irmãos e o irmão Aquiles está dando um agradecimento aqui, né? Finalmente conseguimos acompanhar ao vivo sem travamento, graças a Deus. Já era uma odisseia que ele estava tentando fazer desde o começo das transmissões, 3 meses só, né? Então agradecemos a Deus mais uma vez e aos amados irmãos que têm nos incentivado e nos apoiado. Sabemos que esse é um momento diferente e penso que seja temporário, não vejo a hora de voltar na comunhão, mesmo com as dificuldades que teremos pela frente, as mudanças de comportamento, mas que a gente possa novamente voltar à nossa comunhão no templo, poder desfrutar da presença dos irmãos. E espero eu que não esteja enganado, que desejo de cada um de nós, até aqueles que não eram muito ativos, possa estar florescendo cada vez mais, aumentando cada vez mais para voltar ao templo. Seja a nossa oração até para que a gente não acostume. O ser humano acostuma com tudo que é ruim. Que a gente não acostume com essa situação, mas que estejamos novamente para adorar o nosso Deus também no templo. Não esqueça de continuar tendo o seu compromisso diário de leitura bíblica, de oração, de intercessão. É isso que nos torna fortes. Nós não temos poder algum contra as hostes do mal. Temos vários exemplos bíblicos que, se Deus não nos proteger, não tem nada que proteja. E como já vimos também, Ele pode nos proteger tanto do perigo como no perigo. Até no perigo Ele pode nos deixar em situações difíceis, até para valorizarmos mais a comunhão, a oração, a leitura bíblica, a nossa dependência dele, pois somos limitados. Como ele pode também nos evitar de passar por coisas dolorosas. Mas isso está no seu critério, está na sua vontade. E em toda e qualquer ocasião nós temos só que agradecer. Eu gosto muito do que Paulo diz com relação à sua própria vida, quando ele diz que não tem a vida como algo que ele possa ter propriamente para si, né? Preciosa para si mesmo, como ele diz, mas contanto que cumpra o seu ministério, que ele possa glorificar ao Senhor tanto na vida como na morte. Eu creio que a gente também deve pensar assim. Qualquer coisa que possa nos acontecer, seja de bom ou de ruim, a gente possa glorificar ao Senhor, nosso Deus, entendendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Então, uma boa noite a todos. Deixa eu ver se tem só algum recadinho aqui, não tem, mas que Deus abençoe, nos dê uma semana aí, o resto de semana abençoado, sendo fortalecido até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, fiquem na paz, na graça e com a misericórdia do nosso Deus.